Olá, estamos mais uma vez aqui no podcast Influenciar, trazendo cultura, conversas e a vida. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Sérgio, meu companheiro de bancada. Bem-vindo, Luiz Sérgio. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós estamos recebendo hoje o Paulo Henrique Silva, que é curador de arte, é artista visual, educador e também um amigo que nós recebemos e temos a alegria de conversar um pouquinho. Bem-vindo, Paulo. Que maravilha, obrigado Narelli, obrigado Luiz Sérgio aí por essa oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho aí da história que a gente vem fazendo aí de forma coletiva na história da cultura anapolina. Né? Bacana, obrigado mesmo pelo convite e boa tarde aí. Seja bem-vindo. O Paulo, além de ser uma referência da cultura anapolina e no estado também, né, é um amigo que a gente tem de luta, de busca, né, de buscar mais e melhores coisas para a cidade. Paulo, hoje você está na Secretaria de Cultura também, ali na diretoria, né, de cultura, fazendo um trabalho muito importante para nós, né, que é acompanhando os fundos, construindo o diálogo com a classe cultural. Mas, antes de tudo, hoje, a gente quer conversar um pouquinho sobre você. Queria que você me contasse quando a arte entra na sua vida e quando você descobre que ela transformaria a sua vida. Essa pergunta é bem bacana, principalmente para esse ano de 2024. Dia 11 agora de fevereiro, faz 30 anos que eu pisei o primeiro dia como professor na Escola de Artes Oswaldo Verano, né? Foi dia 11 de fevereiro de 1994. Então esse ano está fazendo 30 anos de trabalho pela cultura em Anápolis, dentro desse período com maior dedicação às artes visuais e mais recentemente, né, a todos os segmentos mediante a coordenação do Fundo Municipal de Cultura. Mas a arte ela entra, né, na minha vida de uma forma muito importante ainda moleque, né, 11, 12 anos, quando eu fui aluno da Escola de Artes. A Escola de Artes ainda não funcionava no prédio atual dela, que é ali na antiga cadeia, né, que fica na esquina ali da Goiás com a 14 de julho. A Escola de Artes ainda funcionava numa casa locada na Praça das Mães. E foi ali que eu entrei, né, por convite de uma vizinha, e a gente sempre desenhava juntos, ia para a casa dela, ela ia para minha casa. E a mãe dela, então, né, falou, olha, existe uma escola que é pública, que é municipal e que é uma mensalidade bem simbólica e que você tem condições também de ir. E daí, então, eu fui para a Escola de Artes e eu sempre, todos os lugares que eu tenho oportunidade de falar, a Escola de Artes foi decisiva na minha vida, literalmente decisiva do que eu sou enquanto pessoa, do que eu penso enquanto, né, ser humano que sou, atuante nessa sociedade que nós estamos aí inseridos. E por quê? Porque eu venho de uma família muito simples, né? Eu venho de uma família onde são pessoas que migraram nesse grande êxodo rural que teve na década de 70, né, das pessoas que já não tinham mais condições de viver na área rural e vieram para a cidade. Então, pessoas que não tinham uma qualificação para a cidade, não tinha... meus pais, basicamente, só têm o que... Eu gosto de ouvir eles falar, né? Só tinha o primário, né? Que é o ensino fundamental, o Fundamental 1 que nós temos aí hoje, desde a LDB de 1996. E, então, meu pai atuava como pedreiro, como mestre de obra, minha mãe do lar. Então, assim, eles não tinham noção do que era cultura, eles não tinham noção do que era as artes, né? E levando em consideração que a gente vive em uma sociedade extremamente machista, né, e misógina também, né, com tantas questões inibidoras, né, das vivências e da experiência artística, né, foi muito tranquilo isso em casa, né, porque antigamente, há 30 anos, 35 anos atrás, você ia fazer arte, seja teatro, artes visuais, você já tinha um preconceito, ou era um homossexual ou era um drogado, né. Então, assim, foi muito importante a base que eu tive em casa, ainda moleque, para entender que aquilo ali era algo que eu queria e que foi fundamental. Dali eu já tive a oportunidade, na época ainda, da dona Laurentina Muricy de Medeiros, a saudosa dona Loló, responsável por me oportunizar um primeiro momento, ainda menor de idade,
na Escola de Artes para começar a dar aula, e dali então eu comecei a trilhar o meu caminho. E é um caminho que é árduo, cheio de percalços, como qualquer outra pessoa que lida com cultura nesse país. Não é um caminho fácil, é um caminho de altos e baixos. Eu falo nem altos, é um caminho de médios e baixos, porque quando a gente chega no alto, a gente já fica feliz, né, de ter conseguido chegar. Mas de lá para cá, então, eu venho traçando essa trajetória. Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal de Goiás, fiz um curso de licenciatura em artes visuais. Foi uma escolha importante, porque naquele momento ali eu lidava com uma produção enquanto artista. Eu produzi enquanto artista até o ano de 2006. Depois de lá para cá, aposentei o lado de artista visual, né? E lidava literalmente com arte contemporânea, uma arte pouco entendida para a cidade de Anápolis naquele tempo, né? Anápolis tem uma particularidade muito grande, não só nas artes visuais, mas também em alguns outros setores, né? Tinha uma visão muito barrista, né? Até pouco tempo atrás. Então, eu não ia conseguir vender o trabalho que eu produzia. Então, eu precisava buscar uma segurança financeira, e eu entendia que a educação era uma das melhores coisas que eu poderia fazer, né? E assim, então, eu fiz, né? Fiz licenciatura em artes visuais, depois especializei também na área de educação. E, paralelamente, eu sempre vim tocando a minha vida cultura e educação. Especificamente, lógico que eu tenho o maior respeito pela educação, se o que eu construí de vida financeira e de conforto para a minha família vem muito desse lugar, mas há 10 anos agora eu estou tendo a oportunidade de ficar só em Anápolis, né? Eu estou atuando como profissional cedido para o município de Anápolis. E durante esse tempo eu tive a oportunidade de conduzir a Galeria Antônio Cibasoli. Depois eu fiquei 6 anos dedicado só a Goiânia, então eu fazia como freelancer, né? Eu fazia a produção do salão e a curadoria do salão como meio convidado, não como servidor. E depois, quando eu tive a oportunidade de vir para cá, eu assumi então a tarefa de forma mais intensa de cuidar da parte das artes visuais, tanto do Museu de Artes Plásticas de Anápolis, que hoje funciona no térreo da Biblioteca Municipal, como da Galeria Antônio Cibasoli. E mais recentemente agora, nesses últimos 4 anos, eu assumi uma função que é um desafio, na verdade, que é lidar, né, com todos os fazedores de cultura e da cidade de Anápolis por meio do Fundo Municipal de Cultura. É quase um santo, né? Um desafio que eu acho que pouca gente tem vontade de estar na sua pele. Lidar com os artistas da cidade. É bem legal você contar essa história pra gente, que a gente vê o poder, né, e a influência que a cultura e a arte tem, né, na vida das pessoas. Como que você pode transformar a sua vida tendo esse contato artístico, né? Claro que eu acredito muito no dom, nessas coisas, e que a pessoa tem uma vocação para aquilo também, né? Mas você teve o contato, que foi fundamental, e depois veio a educação, e como que você conseguiu unir essas coisas, e hoje como um gestor, né? Hoje você trabalha como gestor na Secretaria de Cultura, né? E nesse sentido de gestor, e você falando que você aposentou, mas não aposentou, né? Porque é nítido que você segue trabalhando com cultura, com artes visuais e agora com todas as linguagens no município. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição. Quando você entendeu que talvez você conseguiria construir mais de arte de uma forma coletiva, estando do outro lado, né? Do lado da produção. Porque além de estar como gestor, você também faz produção em outros espaços. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, sim. Então, eu sempre falo que a escolha de trabalhar com curadoria, por exemplo, né, que é uma coisa que está associada à produção dos eventos de artes visuais, ela veio muito por acaso, ela não foi uma coisa programada. No entanto, eu tinha até muito receio de colocar essa palavra curadora. As primeiras exposições que eu fiz, eu colocava apenas assim, concepção da mostra. Eu não usava a palavra curadoria,
Hoje é uma palavra extremamente banalizada, né? Se você chega em um restaurante, tem lá no cardápio do restaurante a curadoria do cardápio, né? Assim, você teve que uma banalização dessa palavra. Hoje tudo se diz curadoria, mas o que é ser curador, né? Ser curador é ser o mediador, é ser aquele que cuida, né? A palavra curador é aquele que cuida. Então, eu percebia na cidade de Anápolis a ausência desse profissional. Nós não tínhamos esse profissional. Na verdade, a gente tem um entendimento que a cultura em Anápolis se profissionalizou muito nesses últimos 20, 15 anos, em todos os segmentos, né? Isso também com a abertura das redes sociais, de um mundo mais globalizado, são tantos fatores que influenciam, né, a profissionalização do setor cultural. E eu senti essa necessidade de ser aquela pessoa que tinha que pensar o trabalho do artista, que tinha que escrever sobre a produção do artista, que tinha que fazer mediação entre a obra do artista e o público, que é o fruidor que visitava. Então, aconteceu de uma forma, Narelli, muito orgânica, na verdade. Não foi nada premeditado, nunca fiz nenhum curso de curadoria em nenhum instituto privado ou público de artes visuais, universidade. Eu não segui carreira acadêmica, né? Eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado, veio mais de uma questão empírica mesmo, né? Foi um empirismo, né, daquela vivência no dia a dia com os artistas que acabou levando a esse papel, né, de conduzir. E necessariamente também existe uma especificidade muito de cada área, né? É muito difícil você falar que você tem um produtor polivalente. É massa quando você encontra, né, alguém. Mas geralmente o produtor ele tem o feeling, uma determinada especialidade, linhas de atuação. Às vezes ele trabalha com projetos de artes visuais, mas geralmente ele trabalha com teatro, é o forte dele, às vezes é teatro, cinema, e às vezes ele faz alguma coisa de música, mas são linguagens distintas, mas tem linguagens que são mais afins, por exemplo, linguagem de palco, né? Quando você trabalha com música, com teatro, né, e com dança, então geralmente aqueles produtores ele trabalha mais voltado para a questão, já tem outros que trabalham mais para a questão da literatura, das artes visuais. Então a gente não tinha essa pessoa que fizesse esse trabalho na cidade de Anápolis. Então eu também, além de gerir o espaço, eu percebi a necessidade também de produzir. E uma outra coisa que traz uma realidade muito grande, que é a questão da escassez de recursos, né, para a área de cultura. Hoje, por mais que a gente tenha algumas leis de incentivos, né, seja ela de âmbito municipal, seja agora com uma retomada cultural que o país está tendo depois de um período devastador, que foi a gestão federal anterior, né, que denefestrou a cultura no país e, infelizmente, acabou o que isso é feito no governo federal. É impressionante como isso vai se replicando nos entes federados, seja em âmbito estadual, seja em âmbito municipal, que é uma coisa que tende a acontecer politicamente, né? Sempre é o governo federal que abre ou que fecha determinadas questões por conta dos recursos, porque, né? Se você prioriza uma área, os outros vão querer seguir porque eles querem um pedacinho daquilo ali, né? Justamente. Olha, eu tô aqui, ó, também trabalho com isso. Justamente. Manda um pouquinho aí. Então, e aí essa dificuldade de ter esses limites de orçamento é que acabou também me levando à questão da produção, né? De você estar buscando recurso fora para poder garantir uma produção local de qualidade, uma vez que só os aparelhos culturais por si só pertencente ao município não daria conta de fazer a altura que nós fazemos. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Não tem como fazer nada que seja bom sem dinheiro, né? É muito louco essa coisa quando você está em qualquer instância que seja, que as pessoas vêm com um discurso, fazer mais com menos. Não existe, essa conta não fecha, né? Não tem como você fazer mais com menos de forma profissional e de forma qualificada de entregar um produto cultural para a sociedade, que é quem paga os impostos, de onde vem esse recurso público, sem ter montante financeiro. Então, assim, todos esses montantes, né, que foram buscados por meio da minha atuação também como produtor
para agregar valor aos eventos institucionais da cidade de Anápolis, não só das artes visuais, faz uma complementação muito importante. Na verdade, é muito importante a gente entender hoje que não é o órgão federado está deixando de fazer o seu papel, ela é uma escadinha, na verdade, né? Geralmente, o município busca no Estado, o Estado, por sua vez, busca no governo federal e o governo federal busca, muitas vezes, em órgãos, né, em mecanismos estrangeiros também, para poder fazer esse financiamento, né? Então, na verdade, é uma escadinha. Quando você tem, por exemplo, o FAC, que é muito importante para o estado de Goiás, financiando diretamente, você vê que ele tem o papel de fomentar a sociedade civil, muitas vezes ele fica desguarnecido dos seus próprios aparelhos culturais e tem que buscar para a execução, fazer a manutenção dos seus aparelhos culturais junto a recursos de ordem federal, né? Então, foi isso que me levou à questão da produção, a necessidade de estar buscando algo que qualificasse o espaço, né? Hoje a gente tem que, dentro das artes visuais, eu falo isso com muita tranquilidade, a gente tem que Anápolis é uma referência nacional. Anápolis não é uma referência para o estado de Goiás, Anápolis não é uma referência para o Centro-Oeste. Anápolis é uma referência hoje nacional. A gente tem o Salão Anapolino, que é o maior prêmio hoje de arte fora de uma capital brasileira, principalmente de uma capital sudestina. E é muito engraçado, às vezes quando eu estou, seja em Belo Horizonte, seja em São Paulo, né, às vezes as pessoas viram, você é o cara lá de Anápolis, do Salão Anapolino, né? Eu tenho vontade de conhecer Goiânia, eu vou mandar lá para o edital, né? Então é muito engraçado você pensar que a pessoa nem associa o Anapolino à cidade de Anápolis, né? O salão tornou uma coisa tão grande que as pessoas elas tendem a ter como referência a capital, né? Que aquilo que traz mais visibilidade para o estado está na capital e não numa cidade que não esteja na capital, né? Como é o caso da nossa cidade de Anápolis, né? Teve participação do Brasil inteiro nesse último, né? Essa última edição, nós tivemos quase 900 inscritos, artistas de todas as regiões do Brasil, e tivemos 22 estados. Inscrições de 22 estados. Muito amplo, na penúltima né? inscrição, nós tivemos na penúltima edição, nós tivemos quase 1.300 inscritos, que foi num momento muito particular da pandemia, e nós tivemos dos 26 estados do Distrito Federal. Que legal. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira, vou aproveitar que você falou um pouco do salão, e eu queria que você contasse para a gente como você vê a potência dessas pessoas que são de outros lugares, de outros territórios, com outras linguagens, outras construções, vindo para Anápolis e trocando também com os nossos artistas, né? A gente tem artistas fabulosos, incríveis aqui. E essa troca, pelo menos vendo de fora, vendo de longe, eu acho que ela fica muito potente, né? Porque ela potencializa outros encontros, outras construções conjuntas, outras colaborações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Antes de você falar, eu queria só pôr mais uma coisinha. Achei legal você falar assim da questão da grana. E eu vi que foi uma coisa que você fez também esse ano, foi a questão das parcerias, né? Bacana. Então eu acho importante que é mais ou menos por aí, né? Não só a troca, mas também essa parceria que potencializa a troca, né? Sim. Então, se puder já agregar, que eu acho que vai no mesmo caminho. Não, é maravilha e bom que a gente aproveite esse espaço aqui para legitimar mais uma vez a importância dessas parcerias, né? Primeira coisa é ter esse entendimento que a gente trata de uma política dentro do Salão Anapolino. Eu sempre falo em gestão pública, o que são políticas públicas, né? Eu falo que políticas públicas elas são diferentes do cara, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, colocar para fazer alguma coisa ali que carregue a marca dele, que seja algo temporário e que aquilo não fique para a cidade, né? Então, políticas públicas é isso, é uma coisa que fica, e principalmente por qual mecanismo que ela acontece, né? Ela acontece por mecanismo de lei, ela acontece por mecanismo de editais, né? Quando você tem um edital do Fundo Municipal, isso é uma política pública, porque você define, junto com a sociedade civil, como esse recurso vai ser utilizado. E pensando nessa perspectiva é que a gente pensa o Salão Anapolino. Qual é a melhor forma de usar o recurso que é utilizado, que é obtido para a realização dele, né?
seja por meio do FAC, ou seja, essa última edição que aconteceu por meio do Fundo Municipal de Cultura, é você fazer um melhor uso e otimização desse dinheiro, né? Então a gente buscou dois parceiros muito importantes, que é o Sertão Negro, que hoje ele a gestão dele e a criação foi feito por um casal, né, que é a Ceissa, que é jornalista, professora da Faculdade de Cinema da UEG, e o Dalton Paula, que é considerado um dos maiores nomes, artista com reconhecimento internacional, com obras no MoMA, estampado, né, na Paulista, no principal totem, que é do MASP, e esse artista é goiano, é daqui de perto, fazendo um trabalho lindo, que é um quilombo de resistência artística, né, onde a gente fez essa parceria de fazer uma residência, que um dos prêmios do Salão, na categoria nacional, fosse para uma residência. Então, também é trazer esses artistas de fora para fazer esse intercâmbio, entender como que o Salão Anapolino passa a ser importante não só para os artistas da cidade de Anápolis, mas eles passam a também ter essa importância muito forte para os artistas do estado, que tem Anápolis como referência. Porque Goiânia hoje, eu sempre brinco, né? Não tem problema, Goiânia faz parte da grande Anápolis. Não muito tem problema, bom. acho que é isso. Na cultura, em determinados segmentos, Goiânia faz parte da grande Anápolis e a gente tem que entender que a gente tem que atender a grande Anápolis. E aí essa parceria com o Sertão Negro foi uma coisa muito incrível, porque potencializou muito o número de inscrição também de artistas homens e mulheres pretas e pretos que têm uma produção incrível e buscando essa referência aqui no estado de Goiás, em Goiânia, para participar. Então, a artista premiada foi a Priscila Rezende, uma artista muito importante de Minas Gerais, que reside em Belo Horizonte, e agora no mês de março para abril ela vai fazer essa residência. E uma outra residência, a residência no Pé Vermelho, que fica em Planaltina, que hoje também é considerado assim um espaço alternativo, independente, muito importante, que é a artista anapolina Fernanda Adans, que foi premiada então com essa residência. Então o salão ele cria um desdobramento que não é só premiar o artista e não é só subsidiar o artista financeiramente, mas é você desdobrar o educativo. Então, em relação às edições anteriores, né, que o Luiz falou muito dessa coisa agora, da gente buscar essas parcerias, foi muito importante. Foi na perspectiva da gente ampliar o educativo, do educativo não se restringir apenas às visitas monitoradas e às ações que a gente faz para os alunos da rede pública, onde a gente procura as escolas que são mais longínquos, que para o aluno, só dele deslocar de um ônibus até a Praça Bom Jesus já é um passeio, já é uma viagem, é aquele que raramente ele passa até na Praça Bom Jesus porque ele não tem nenhum recurso para fazer esse deslocamento. Então, a ideia de fazer com que aquele espaço público é isso, Luiz. E trazer um para espaço o centro, dele, né? é essa ideia de pertencimento, de tomar posse do espaço público. O espaço público ele só é nosso quando a gente usa ele, né? E nesse salão tem até uma frase que eu coloco em uma das salas de entrada do salão, que é justamente isso, quando a borda vira centro, né? Então hoje Anápolis é centro, né? Essa periferia geográfica, quando essa borda vira centro, e aí é quando o negócio realmente pega e quando realmente acontece. E no dia que você falou lá foi de arrepiar, né? ali naquele momento, assim, né? No calor ali, né? Então todo mundo realmente foi impactante. Então, assim, hoje a gente pensa o salão dessa forma, mas ainda dando continuidade ao que a Narelli falou, que é a questão do intercâmbio, o salão ele é muito importante para a projeção do artista local, né? Porque quando você coloca esses artistas locais no mesmo lugar, né, de fala de grandes nomes da arte nacional aqui em Anápolis, você dá esse mesmo pertencimento de lugar para ele. Então, assim, é muito importante para portfólio, é muito importante para o acervo da cidade que está sendo construído, né? Hoje a gente tem um artista super jovem de 24 anos, né, 25 anos de idade, 25, que é o Thales Lopes, né? Que é um artista que surge a partir de um projeto que nós fizemos também, que foi TEIA, Rede Anapolina de Artes Visuais, que aconteceu até na Escola de Artes,
quando a gente trouxe Divino Sobral, Luiz Mauro, Ednei Antunes para uma oficina, e essa oficina revelou vários artistas, na verdade, que deram continuidade, como Joardo Filho, como Thales Lopes, como Flávia Fabiana, né? A retomada de Valdson Ramos também como artista. Então, assim, é muito bacana você perceber hoje que em Anápolis você tem aí de 7 a 10 artistas trabalhando com arte contemporânea e que esses artistas estão galgando e conseguindo alçar voos bem interessantes. Por exemplo, o Diego Oliveira, que é um artista também super jovem, ele já é de uma geração formada a partir dessa geração de 2015. Né? O Joardo Filho, trabalhando por meio das suas oficinas, já formou novos artistas, e esses artistas, o Diego foi premiado agora com o Prêmio Fomento na produção napolina, ele foi selecionado agora no NACLO, que é o Núcleo de Pesquisa Contemporânea de Goiás, que é em Olhos d'Água também, para uma residência, participou de exposição já em Goiânia ano passado no Centro Cultural Otto Marx, com curadoria do Divino Sobral. Então você percebe que você vai virar e falar, mas Anápolis tem quase 400 mil habitantes, você está falando de um universo de 10, né, 12 artistas, de repente, contemporâneo. Não, isso é um número expressivo. De né? ponta, né? Porque a gente está falando de ponta, a gente não está falando de vivenciar arte contemporânea, a gente está falando de pessoas que produzem e que hoje, bem ou mal, conseguem viver da produção, né? Porque o que é ser artista, o que é ser produtor cultural? Não é aquele cara que faz isso nas horas vagas, é o cara que literalmente tira o seu sustento a partir disso. Então, o salão, ele teve muito esse papel, sabe? A gente tem alguns quadrinhos aqui, que agora a gente vai falar das pessoas, né? Porque não tem nada melhor do que reunir para falar da vida do alheio. Vou fofocar. A gente quer falar... primeiro, a gente não quer só comida. A gente quer cultura, diversão e arte. Queria saber de você, do que você tem sede na cidade? O que falta para a cidade ser ainda mais potente? Você tem fome de quê? Fome de quê? Fome de um olhar um pouco mais amplo de entendimento da cultura, sabe? Eu acho que a gente não pode ter a cultura só como palanque, a gente não pode ter a cultura só como discurso, né? Assim como educação. É impressionante, né? Eu tenho fome de um período eleitoral que vem aí, né? Esse 2024, que ele seja um período que os agentes culturais, que os produtores, que os artistas façam uso desse palco, desse espaço também, primeiro como fortalecimento de segmento, e está buscando ter representante também que representa o segmento da cultura, porque a cultura ela não se dá só com o artista, ela não se dá, é uma cadeia, é uma coisa muito grande, e a gente ainda não tem representatividade, né? A gente não tem representatividade política, né? Então a gente sempre fica sendo a rifa da vez, né? E eu acho que a gente precisa muito buscar essa representatividade política, porque por mais que você não concorde com que a pessoa esteja ali, ou por mais que tudo que aquela pessoa está ali não te represente na totalidade, pelo menos essa pessoa é um par seu. Ela sabe os percalços, ela sabe as dificuldades, não tem como ela fugir à representatividade que é a demanda do setor. Então, acho que eu tenho fome disso, eu acho que eu tenho fome de ver a cultura representada no executivo, de ver a cultura representada no legislativo, de uma forma realmente que não sejam marionetes, mas que sejam verdadeiros representantes, pessoas que tenham vivência, pessoas que saibam, né, o que é o viver de cultura, o que é produzir cultura, o que é ver o mundo por meio da cultura. Então, eu acho que a maior sede que eu tenho para 2024, nesse momento, é que a gente tenha um ano em que os agentes culturais, os produtores culturais, as pessoas que realmente façam uso desse palco, entendeu? Que não é um palco físico, né? Mas que é um palco imaginário, que é um palco ideológico de conscientização, né? Porque enquanto a gente não tiver realmente políticas públicas efetivadas do ponto de vista de lei, né, que cria os espaços, que institucionaliza os espaços, que institucionaliza literalmente, né, a forma do uso desse recurso, que a gente tem a fatia do bolo garantida para a cultura, a gente sempre vai viver à mercê da vontade e do olhar, né, de quem está na gestão. Então, por isso que a gente tem muito essa questão de gestões melhores e de gestões piores. Por quê? Porque a gente fica ao bel prazer,
né, de quem está na gestão. Se você tem um olhar mais sensível para a cultura, você vai ter um investimento maior, você vai ter uma dedicação maior. Agora, se você não tem esse olhar sensível, se a gestão não tem esse olhar sensível, você não vai ter isso. Então, as políticas públicas é quando você coloca em questões que viram leis, que viram a obrigatoriedade daquela política de continuidade, né? E esse ano, além também da gente ter a eleição, que eu acho que a gente precisa ter essa fome, ter essa gana da representatividade do segmento cultural, né, dentro do legislativo, dentro do executivo, a gente também tem, né, o plano municipal, né, de forma decenal, né? A gente tem um plano decenal de cultura que está aí para ser feito agora. Eu acredito que o Conselho Municipal de Cultura já deva estar olhando isso junto à administração pública. Ela tem que ser feita agora já nesses primeiros meses, né? Apesar dela vencer no mês de novembro, porque a gente ainda tem todo o processo de passar pela Câmara, tem a questão de votação, tem a questão de sanção, né? De ser sancionado. Então é muito importante estar de olho nesse plano de cultura, né? Para a gente não fazer nenhum plano de cultura lunático, mas para a gente fazer um plano de cultura que seja real, que tenha condições, né? Que tenha metas que sejam realizadas. Isso, que tenha metas que sejam realmente passíveis de ser realizada, que a gente tenha algo que venha dar conta da representatividade hoje que a Anápolis tem no cenário local e no cenário nacional, né? Que vá ao encontro das necessidades do setor, mas que não só nas necessidades do setor enquanto seu próprio umbigo, mas nas necessidades do que isso reflete para a sociedade como um todo, né? E principalmente que esse plano ele também seja utilizado pelas pessoas que desejam estar em cadeiras, né, cargos políticos, que seja utilizado como plano também, né, para se comprometer, para que seja parte de um projeto político, dos projetos políticos que se colocam para a sociedade. Eu acho isso importantíssimo, a questão do se comprometer, né? A gente tem que ter mais pessoas se comprometendo. Eu acredito também nessa coisa do representante, mas ter mais pessoas se comprometendo. Parece que a cultura, na hora que dá 1º de janeiro do ano seguinte ao eleitoral, volta tudo ao zero e a gente tem que reconquistar tudo novamente. Volta a ser um acessório, né, talvez, até que volta para a centralidade. Aí é como se você perdesse tudo que você tem até ali, né? E ainda bem, eu ando falando isso assim com as pessoas, né? Que eu acredito que você, enquanto a pessoa que está ali representando as pessoas nessa gestão pública ali, você está amarrando algumas coisas que vão ficar bem visíveis, né? Eu acho que isso é muito importante, né, Luísa? A gente... É muito importante a gente não ficar nessa perspectiva sempre do retrocesso, né? Parece sempre, vamos começar de novo. Eu acho que a gente tem que entender uma coisa, falhas todas as gestões têm, problema todas as gestões têm, mas eu acho que a gestão atual hoje do município, ela vai deixar uma estrutura razoavelmente bacana para se trabalhar. Não tem como ignorar. Sabe, não tem como ignorar, né? Vai ser entregue, por exemplo, um centro cultural muito bacana, onde as 4 unidades escolares realmente vão ter uma escola decente, com um pé direito bacana, para quem pratica, por exemplo, dança, ou para quem pratica teatro. Vai agregar também a escola de circo, que vai ser mais uma escola que vai ser formalizada. Então, assim, esse cuidado, né? Eu acho que eles devem trabalhar esse ano agora a grade curricular dessas unidades, para a hora que já for para o centro cultural, já ter uma grade curricular que seja mais compatível com a necessidade da sociedade hoje, porque isso também é muito importante a gente parar para pensar, né? Qual o papel dessas unidades culturais que são educacionais, né? O papel que elas tinham há 30 anos não é o mesmo que elas têm agora. Então, eu acredito que a Secretaria de Integração esteja trabalhando já para isso, né? Eu quero falar também, vai deixar, eu acho que é muito importante, a Galeria Antônio Spasoli hoje ocupa todo o prédio, né? E com uma novidade incrível, né? Vai receber agora, por meio da lei Paulo Gustavos também, um projeto do qual vai ser feita uma adaptação do último espaço que falta para ser revitalizado como uma sala de cinema,
né? Então, assim, Cine Cibasoli, olha aí, vamos ter mais uma opção cultural para os finais de semana, para as tardes de sábado, para as tardes de domingo, uma programação muito bacana de cinema que está vindo aí. Então, isso é um ganho para a cultura local. O mapa também, né? A gente tem um projeto, eu não sei se vocês estão acompanhando agora, mas está em processo de análise as empresas que entraram, né, na licitação para a revitalização do mapa e ampliação. Então, hoje, onde funciona a Biblioteca Municipal e o mapa vai ser ocupado totalmente pelo Museu de Artes Plásticas de Anápolis, que hoje tem um acervo com mais de 800 obras, né? É um montante financeiro de casa de milhões, então assim, isso é muito importante, um projeto lindo que a prefeitura fez. Eu acho que vai revitalizar todo o centro da cidade, vai reposicionar o comércio local na região ali do terminal urbano e também vai viabilizar o que a gente da cultura sonha muito, né? Que é o circuito cultural para a cidade, né? Então, quando você pensa Casa do Artesanato, quando você pensa Galeria Antônio Cibasoli, estação, com provavelmente em breve a instalação do Museu do Imigrante ou do Ferroviário, o Museu de Artes Plásticas ali e o Museu Histórico, né? Que também perto, né? Tudo perto, né? Então, e você ainda tem ali na Praça James Funston, né, o que a gente ainda tem de arte déco da cidade de Anápolis. Então a gente consegue criar, né, uma perspectiva turística também cultural para a cidade de Anápolis. Muito legal. Perfeito, Paulinho. A gente dá um passo à frente e não está no mesmo lugar. E eu queria que você falasse pelo menos três, Luiz? Não, eu quero que você fale com mais emoção. Um passo à frente. Um passo à frente. Não estamos mais no mesmo lugar. A gente quer saber de você, pelo menos 3 pessoas que você acredita, que você consegue perceber na cidade, que estão à frente do seu tempo, que são referências para nós, né, que estão deixando um legado, estão construindo todos os dias uma história que é potente e que a Anápolis precisa conhecer. Nossa, é complicada essa pergunta, hein? Vocês são custosos, porque... Isso, a gente quer ver você assim, apertando a cabeça, meu Deus. Porque existe um número muito grande de pessoas que vêm fazendo um trabalho legal e o que eu acho muito bacana e que eu percebo também coordenando o Fundo Municipal de Cultura é o quanto de uma galera jovem que está aparecendo, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas, nós que somos mais velhos aí de casa nessa história de pensar a cultura na cidade, a gente tem até que fazer um papel de estar dando a mão para essas pessoas que estão chegando, porque estão chegando com tanta sede e a gente vai passar, né? E são essas pessoas que vão estar ocupando esses espaços que hoje são ocupados por nós e com qualidade. Então, é uma pergunta difícil, porque precisa ser 3. Isso, é capciosa mesmo. É capciosa, muito capciosa. Olha, uma pessoa que eu trago uma referência muito especial é o Danilo, do João Iracema. O Danilo, eu trago uma referência muito especial do Danilo, primeiro, por fazer parte desse grupo de jovens que veio assumindo esse papel cultural, de produtor cultural. Trabalha com o João Iracema, que eu acho que é extremamente representativo, principalmente quando a gente está falando de uma cidade que é extremamente conservadora, cristã, que é presa, às vezes até de forma muito equivocada, né, a falsos, né, valores que acabam implicando muito. A gente está vendo ontem, inclusive, né, dia 21, não é isso? Foi ontem, dia 21, que foi o dia, né, contra a intolerância religiosa, marcado um movimento grande, tiveram várias matérias na mídia. Então, acho que ele faz um papel muito importante, junto com o mestre Tuísca, sabe, nessa coisa de estar dando espaço a uma cultura que provém de homens e mulheres pretos e pretas. Então, ontem teve até uma caminhada pela paz aqui na cidade, né? Juntou várias vertentes. Sim, então assim, o Danilo é uma das pessoas que eu listo com relação a isso. As pessoas que estão na mesa eu não posso listar de forma alguma, né? São pessoas que vêm... A gente não podia falar porque a gente é humilde, né? Não fala da gente. Tá? Então, eu acho muito legal também um trabalho que é feito pela Plié, sabe? A Ludmilla, eu acho que ela faz um trabalho assim
muito bacana, sabe? Porque ela não pensa só numa questão mercadológica, sabe? Porque é muito simples para uma dona de um estúdio de dança, principalmente pela clientela que ela tem, que é uma clientela de tipo B e tipo A, né? Que é uma clientela que tem poder aquisitivo, né? Ela poderia simplesmente lidar com esse espaço da academia dela, viver aquele mundinho, não, mas ela está preocupada muito para além disso, né? Quando ela faz o espetáculo de final de ano, quando, por exemplo, ela pleiteia o Fundo Municipal de Cultura para um projeto que desloca para esse outro lugar, que pensa na periferia, que pensa em dar acessibilidade, eu acho que isso é uma questão de consciência profissional muito grande. Então, eu acho que isso para mim é um modelo, isso para mim é um exemplo, sabe? Eu acho que outras pessoas, eu acho que é uma forma de você devolver tudo de bom que a vida está te dando e a oportunidade que você está tendo de trabalhar. E a gente comentou isso no nosso último episódio e assim, claro, né, eu não posso deixar de falar assim da potência que é a Ludmila e a Daniele, né? As donas da Plié também no sentido de que elas foram formadas pela cidade. Elas vieram da escola de dança, né? Elas fizeram toda a formação delas e toda a compreensão delas de mundo e de arte, de cultura, a partir deste equipamento público, né? Então, elas sempre comentam que não basta só garantir que elas tenham sucesso profissional na academia, mas elas precisam fazer coisas que as estimulam enquanto gente, né? Enquanto gente que faz cultura. E esse é o grande ponto de exclamação da cultura, né? A grande afirmação da cultura. As pessoas que são tocadas pela cultura ou que tocam a cultura, né? Elas têm essa vontade também de devolver. Sim. Que é como o Joardo, né? Que aí já formou alguém. Sim. E sempre retorna. E era bem isso, né? Eu acho que dessas 3 indicações, né, que você falou, para poder falar de 3 pessoas que estão um passo à frente, eu acho que a gente colocou 2 situações, né? A Plié, que é pensando nessa coisa do social, que é esse desdobramento para além do capital, para além do seu negócio particular. O João Iracema, né, que tem esse protagonismo, e o Danilo tem um papel lá fundamental, que é aquele cara que escreve projeto, que é aquele cara que pensa, que capta, que organiza tudo, então que dá a cara mesmo, e preocupado com as políticas públicas da cidade. Quando ele passa como membro do Conselho Municipal de Cultura, é uma pessoa, é um ativista, é uma pessoa que tem essa preocupação. E agora eu faço uma fala de uma pessoa que está fazendo um trabalho muito legal e que não tem a mesma visibilidade, mas vai ter um retorno muito positivo para a cidade, né? Eu acho que a gente precisa muito de nomes fortes também para a cidade. Isso é uma coisa que quando a gente vai junto, a gente carrega todo mundo, né? Que é o que eu citei, que é o Thales Lopes, né? O Thales hoje está junto com o Valdson Ramos, né? Os dois têm um ateliê em conjunto, que é até na propriedade do Valdson Ramos, que é um ateliê que eles denominam de barranco, né, que é numa área mais acidentada, ali próximo ao Central Park, e o nome do espaço é Barranco. Eles abriram lá para a primeira residência agora, que foi a que o Joardo Filho fez lá. Foi um movimento lindo que aconteceu uns 10 dias atrás, lotado o espaço do ateliê para o ateliê aberto. Passaram, acho que mais de 70 pessoas lá no ateliê aberto, foi uma coisa muito bacana, um movimento que nunca tinha sido pensado para a cidade de Anápolis, e isso vem de cada residência que o Thales faz, seja na Espanha, seja na Inglaterra, seja a última que ele fez agora em Nova York, está indo agora de novo em abril para outra residência em Nova York. É um artista que, para você ter noção, é o único artista anapolino que participou de uma exposição no MASP, né? Então é você ver essa questão de estar levando o nome da cidade, mas sempre preocupado com a cidade, porque era muito mais cômodo hoje para ele estar morando em São Paulo, entendeu? Se ele pensasse só na produção artística e na projeção dele, do que estar na cidade de Anápolis. Então ele está muito preocupado com o que ele pode reverberar a partir do nome, do que ele traz com o nome dele, do que ele atrela, do que ele agrega com o nome dele, para esse espaço, que é um espaço alternativo, que é um espaço que está sendo construído para que outros artistas e outras pessoas possam pensar ali junto com eles.
Então, eu acho que seriam esses 3 nomes aí. Um que trabalha numa perspectiva mais individual, mas que alavanca e suspende o nome da cidade, projeta o nome da cidade no âmbito nacional e internacional, apesar de tão jovem que ele ainda é. Eu acho que ele nem tem consciência, eu acho que nem é importante que ele tenha e nem assuma a responsabilidade disso, mas ele já carrega isso de uma forma incrível. E o Danilo e a Ludmilla, acho que são pessoas que eu acho que estão um passo à frente pelo formato. Acho que a gente precisa de mais pessoas com um passo à frente. Porque aí daqui a pouco a gente está correndo. Ela só me deu um nome, tá? Foi. Se ela foi boazinha. Eu fui mais generosa com você. Comigo ela enfiou a faca mesmo. Um nome. Nossa. Se pode. Mas é isso, acho que essas pessoas, elas vêm contribuindo, eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim. Paulo, para você, o que é o amor? O que é o amor? O amor é uma relação de 2 vias, porque o amor ele pode ser por uma pessoa, ele pode ser por um lugar, ele pode ser pela sua profissão, ele pode ser por qualquer coisa, desde que exista uma troca, né? Se você tem um amor pela dança, é porque ela te dá algo e você dá algo para ela. Existe essa troca, né? Então, eu acho que o amor ele é independente dos fatores que implicam nessa relação de você com outro ser vivo, de você com a dança, de você com a arte, de você com a música ou qualquer outra coisa, né? Eu estou associando isso muito a nós, né? Da cultura, né? Que poderia ser qualquer isso. É uma relação de mão dupla, é aquilo que dá e recebe. Eu acho muito indiscreto isso, né? O que é o amor? Que bom. A ideia é que seja indiscreto, que a gente pense um pouquinho mais profundamente, né? Eu acho que a arte, a cultura, ela consegue extrair o melhor de nós. E talvez, às vezes, o pior se tornando o melhor, né? E a gente assume esse papel, né? Você assume. Sim. Quando você fala o que é o amor, você está assumindo um papel, né? Importante. Que é a questão da transcendência, né? Na verdade. Você se expõe, né? E eu acho que a cultura e a arte tem isso, né? A gente se expõe em favor de alguma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é, né? Sim. O estranhamento, é o inesperado. Mas é isso, mas você espera. Mesmo que seja inesperado, você espera. Deseja, então, né? Você deseja. E essa troca de mão dupla é onde se encontra o amor, né? É o lugar do amor. Legal. Para terminar, a gente quer saber de você uma música que fala da sua vida, que fala de você, que fala pra você. Nossa, são tantas músicas, né? Mas tem aquela que é especial. O Luiz, eu pedi pra ele da outra vez e ele deu uma de Joãozinho Sem Braço e veio me trazendo 3. Mas depois ele teve que escolher uma. Se você quiser trazer 3 e depois escolher uma, tá liberado. Então, eu tenho um problema que é esse Alzheimer precoce, que é Não lembrar o nome. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas vai ser legal porque você vai cantarolar. Mais difícil ainda. Boa, essa é Mas muito boa. Eu acho que uma música que me representa bem é Brasileirinho, sabe? Eu acho que traz essa coisa de resistência, que traz essa questão de resiliência, de um lugar de fala que era gritado desde lá atrás e que eu acho que só hoje está tendo um pouco mais de visibilidade, né? Eu acho que os gritos eram abafados, na verdade, né? E eu acho que Brasileirinho é uma música que fala de nós brasileiros e fala, eu acho que a música, a arte, a arte em geral, ela tem uma capacidade de nos fazermos pensar do quanto igual nós somos, sabe? Do quanto igual nós somos, né? Eu sempre penso, né, quando Elis Regina, né, falava na canção de
cíclica, né, do ser humano, de cometer os mesmos erros dos nossos pais. E aí, quando você vai para a vida adulta, que você tem filho e você começa a pensar, né, aí você começa a entender o que é esse ciclo, e aí quando você vai envelhecendo, você vai entendendo mais ainda, né, certas coisas que você não entendia lá atrás. Então, o ser humano, ele tem muita coisa em comum, independente da localidade, as relações, elas são muito iguais, né? Nós somos muito iguais, na verdade, e a gente é muito cíclico. Então, quando você pega Brasileirinho, que é uma canção que traz essas questões desse lugar, desse brasileiro, desse indivíduo que tem esse complexo gigantesco, né, de vira-lata, né, como já dizia Nelson Rodrigues, mas de um vira-lata da América Latina, e a gente sendo o maior da América Latina, a gente era um cachorrão mesmo, vira-lata, né? Que eu acho que é isso, é de falar desse lugar. Eu acho que seria essa música. Muito bem, a gente está se encaminhando para o final. Queria que você, aliás, primeiro, antes, o Luiz, considerações finais. Só um prazer te receber aqui, você aceitar o convite. É o nosso primeiro convidado, né? Semana que vem a Narelli vai estar trazendo uma convidada, não é isso? Isso. Para a gente ser bem democrático assim no espaço. E eu sempre acho muito enriquecedor ter essa troca com você, né? É muito bacana, Luiz. É muito importante, e eu sinto muita falta desses espaços de troca em Anápolis, né? Você não tem, a gente quase não se comunica, né? Imagina encontrar todo mundo, né? E o tanto que isso seria importante para discutir um plano municipal, né? Para discutir a cultura, para em ano de eleição a gente firmar uma posição de chegar nas pessoas que são importantes, né? E falar, estamos aqui junto, né? Então, né, para todo mundo que está nos ouvindo, a hora é essa, bora. E principalmente, né, eu acho que é desmistificar muito o que é esse fazedor de cultura, o que é o produtor de cultura, porque as pessoas têm o hábito, hoje a gente vive um momento de extremismo, né? Isso mundialmente falando, mas a gente tem esse extremismo aqui brasileiro, nosso, né? Que é essa coisa que virou antagônica, ou o cara é petista, ou o cara é bolsonarista, ou o cara é de esquerda, ou o cara é radicalmente de direita, e esquece que cultura não é uma caixinha estereotipada que você coloca dentro de qualquer uma dessas questões de extremismo, né? A cultura, ela vai muito para além disso. Agora, não tem como a gente deixar de dizer que o pensamento da universidade, que o conhecimento, ele é produzido a partir de um posicionamento de esquerda. Isso é fato. Se você pegar as grandes universidades, os grandes pensadores, se você pegar Marx, se você pegar grandes nomes, não tem como, porque a cultura defende o que é para o povo, defende o que é para a maioria, né? Mas isso não quer dizer que esse produtor cultural, que esse agente cultural, ele está literalmente atrelado a um segmento político e ideológico. Não. Ele está ali para fazer algo que ele apresenta para o povo e é para o povo. Então é só isso que a gente quer continuar fazendo. A gente falou isso antes de você chegar aqui, a gente estava falando isso. Tem que isso. A gente... A questão estereotipa muito. A gente tem que se posicionar, mas a gente não tem que tomar lado, não. O lado nosso é da cultura. Né? Sim, isso mesmo. É isso. Amigos, foi ótimo estar com vocês. Paulo, uma alegria te ter aqui, ter a oportunidade de conversar sobre cultura, sobre os desafios, mas principalmente ter a chance de te conhecer mais um pouquinho, né? E oportunizar que outras pessoas te conheçam um pouquinho mais. Porque você é muito incrível e é muito bom, né, a gente ter esse espaço de troca. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E é o que a gente também estava conversando um pouquinho antes de começar, né? É muito incrível isso que vocês estão fazendo, né? Porque é a oportunidade que você também tem de estar documentando momentos de conversa e de pensamentos, né? Por mais que seja informal, né? Você consegue, sei lá, daqui 10, daqui 15, 20, 30, 40 anos, você buscar esse arquivo, né? De alguma forma você tem um registro e falar, caraca, aquele cidadão, ele pensava daquela forma, né? E como que esse cidadão estava inserido naquele contexto, naquele momento. Então, assim, traz esse papel também de ir documentando os fazedores de cultura e o pensamento desses, né?
Então, parabéns pela iniciativa, que seja longo esse projeto de vocês, e já estou curioso para saber quem é o próximo convidado para eu poder ir lá, né, poder assistir. Valeu. Maravilha. Obrigada. E é isso.